No início dos anos 2000, a indústria de celulares era totalmente dominada por empresas como Nokia, BlackBerry, Samsung, entre outras, até que chegou este celular, o iPhone. Sejam todos muito bem-vindos ao Freepack e hoje eu vou trazer mais um produto Apple Vintage, que é o iPhone 3GS. Não foi o primeiro celular lançado pela Apple, mas foi o pioneiro aí para fazer toda essa revolução que temos hoje de usabilidade e experiência com o mundo digital. O primeiro iPhone criado pela Apple foi muito revolucionário na época, teve sua repercussão, mas só no iPhone 3G e logo em seguida no 3GS, que é o caso do iPhone que eu tenho aqui, que verdadeiramente o mercado sacudiu e o mercado começou a ver que teria que mudar a forma como a gente usava celular. Os iPhones 3GS foi lançado em 2009. O S desse iPhone é simplesmente o Speed, que foi uma proposta da Apple em mudar toda esta maneira de usar a internet. O que antes era usado apenas em desktop, nos PCs de mesa que a gente usa, toda a web foi migrada para cá, para a palma da mão, onde a gente começou a usar e-mail, começou a usar aplicativos e começou a ter experiência de ouvir música no celular, que antes, pelo menos na Apple, era usado pelos seus iPods, que são bem mais antigos que os smartphones, né? O lançamento desse aparelho na época foi um verdadeiro sucesso, com filas enormes, com apresentações. Quem nunca assistiu o lançamento do iPhone 3GS, onde a Apple fazia todo aquele show, hoje em dia também faz, é claro, eles fazem apresentações de todos os seus aparelhos que estão prestes a ser lançados, mas na época tinha o rosto lá do Steve Jobs, né? Que tinha uma apresentação incrível, sem igual, o cara dominava o palco. O iPhone 3GS chegou com elegância, com design e mudando toda a maneira que a gente olhava para celulares. O que antes eram celulares muito feios, com aqueles teclados enormes, teclados muito difíceis de ser digitado. O exemplo desse é o BlackBerry, que tinha muitas teclas e tinha que ficar apenas com a ponta do dedo ali procurando letras e números. Eu já tive a experiência de ter um BlackBerry na época e era horrível digitar naquele celular, por mais que na época era um status imenso ter um BlackBerry, um Nokia, por exemplo. Tudo isso encerrou quando chegou esses smartphones com tela de touch. A tela de touch no início eu lembro que foi um pouco complicado de usar, porque era uma experiência nova. Eu me lembro muito bem da primeira vez que eu usei este aparelho. Então era meio estranho ficar digitando em uma tela sem tecla nenhuma, mas logo rapidamente foi se acostumando e foi pegando o jeito, é claro, como todo mundo, né? Uma outra questão e um propósito bacana deste celular foi a sua câmera, trazendo aí a possibilidade de tirar fotos e fazer vídeos de qualidade para a época, era claro. Alguns celulares já faziam vídeo na época, mas eram vídeos horríveis. Então chega o iPhone com qualidade, como sempre em todos os seus lançamentos eles tentam lançar a melhor tecnologia da época e revolucionou esse mercado com a chegada do vídeo no 3GS e fotos. Agora eu vou trazer o iPhone mais próximo de vocês para mostrar detalhes de foto e vídeo, mas antes eu quero mostrar, dar ênfase nesse design muito elegante, que na época foi revolucionário, vamos dizer assim, porque, como eu já disse, todos os celulares da época não tinha forma, era tudo mais do mesmo. Então chega este aparelho totalmente um design clean, muito moderno e muito assim executivo, vamos dizer assim, né, para a época. A única diferença que tem é esse detalhe prata aqui, que é um metal. Isso aqui não é plástico, é metal, para você ver como a Apple, né, zela por qualidade já desde lá de trás. Então ele tem esse botão Home, né, que a gente clica, ele abre, desbloqueia, vai desbloquear ele. E vou fazer uns testes com a câmera aqui, colocando algum aparelho aqui. Vamos ligar a câmera, a gente tem um delay aí, ó, tu vê que demora um pouco para ele abrir a câmera. E vamos tirar, ver como que fica uma foto. A luz dele, como vocês podem ver aí, ó, deixa eu chegar mais para cá. Mesmo eu tendo aqui uma iluminação muito boa, a luz dele, ó, é bem escura para foto. Ele não capta, ele não tem uma abertura, né, da câmera dele tão boa assim. Então as imagens acabam ficando aí, mesmo que eu clareie aqui, ó, fica escuro. Deixa eu colocar na parte mais escura, tentar focar a parte mais escura. Agora deu uma clareada. Mas você vê que mesmo assim um iPhone antigo, ele tem uma certa qualidade. Por isso que eu falei que ele foi bem revolucionário na época. Então tá aqui a imagem, como vocês podem ver, tem esse delayzinho. Aí vamos ver a quantidade de pixels se quebra quando eu dou, ó. Olha isso, cara, a gente dá um zoom bem próximo da imagem e ele continua aí, ó, sem perder muita qualidade. Então você pode ver que foi um iPhone totalmente revolucionário da época, né? Então vamos ver agora também aqui a questão do... Aqui eu voltei pro rolo da câmera, vamos voltar aqui. A questão do vídeo.
Para você mudar o vídeo é aqui, ó. Aqui é a câmera, né? Tem essa partezinha aqui que é a câmera e o vídeo. A gente só clicava aqui no vídeo, nessa chavinha, ele mudava para vídeo. Ele vai ficar bem cropado, ó, como vocês podem ver. Tem que chegar um pouco para lá o objeto. E aqui sim a gente começa a fazer um vídeo. Deixa eu fazer um videozinho aqui qualquer. Vamos ver aqui, ó. Olha isso. O que eu acho mais bacana é que ele tem uma certa estabilidade, ó. Ele não fica tremendo. Se você pegar um celular hoje em dia, um celular mais assim baixo, de baixo nível, ele já fica tremendo. E um celular mais recente, mais de baixo nível, né? A imagem treme. Mesmo que eu dê uma mexida aqui, ó, ele não fica com aquelas trepidações que a gente tem em câmera. Ele tem uma certa estabilidade já para época. Então deixa eu pausar aqui e deixa eu ver como ficou o nosso vídeo. Vou dar o play aqui, tu pode ver que ele é até ágil. Então quando eu dou, ó, a minha voz. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Então a gente vê que a imagem fica muito boa, cara. Olha isso. Gostei. Por mais que tenha, né, claro, uma iluminação aqui, mas como a gente pode ver, ele ainda faz uma imagem e vídeo bons, claro, para a época. Mas assim, é um celular que surpreende para a época, surpreendeu para a época e surpreende hoje por ser um aparelho aí dos seus, que vai fazer seus 15 anos, né? Ele também chegou já com a cor preta e branca. Anteriormente era apenas preta, então você tinha essa opção, e no 3G ele só era, se eu não me engano, cinza com uma faixa preta embaixo. Então, assim, eles foi aos poucos mudando e redesenhando todo esse design, né? Em sua parte física, ele conta apenas com o botão de mais, um botão de menos, a sua chavinha de deixar ele mudo, o botão aqui de power e ligar também tela. Ele tem também na parte de cima, onde encaixava o chip dele, né, que é um chip daqueles bem grande, que hoje em dia já não se usa mais, e tem também a entrada de fone P2. O botão Homer dele, um botão que na época foi um pouco problemático, ele dava um pouco de problema aí depois de um bom tempo. Por sorte, esse ainda funciona muito bem. Ao clicar nele, ele funciona certinho, ele obedece todos os comandos. Na parte de baixo dele, ele possui apenas a entrada de carregador, alto-falante e microfone, óbvio, né, onde a gente vai falar na hora de falar com o celular. Ele foi lançado em 3 versões, com 8 GB, 16 GB e 32 GB. No caso que eu estou aqui, o meu, ele é de apenas 8 GB. Eu tive a oportunidade de pegar esse aparelho porque ele estava muito bem conservado e eu quis ter ele apenas por recordação e deixar na prateleira. Se dá para usar ele nos dias de hoje, até dá, mas apenas para ligação e talvez ali um SMS, mas quem usa SMS nos dias de hoje, né? Algo interessante é que ele é muito pequeno, né? Se a gente comparar com os aparelhos atuais, ele cabe praticamente na palma da nossa mão, algo que era bastante característico na época. Tudo que era muito pequeno se destacava. Hoje em dia já é o contrário, né? Tudo que é muito grande e se destaca. Então a gente tem hoje em dia os iPhones Pro e Pro Max, que são totalmente grandes, gigantes, ficam no bolso aí. Não só esses aparelhos iPhones, mas também os Samsungs também, que vieram aí com uma tela imensa aí, com um tamanho muito grande. Os Samsungs Note também, que são muito grandes. Mas na época, o que chamava atenção era quanto menor, melhor. Pra gente ver como que as coisas mudam ao decorrer do tempo, né? Hoje em dia, as coisas grandes chamam atenção, tela grande e tudo mais. Até dá para entender pela forma que a gente usa smartphone hoje em dia, mas naquela época um iPhone desse já supria muitas necessidades, até porque muita gente até assistia vídeos nele, né, fazia outras coisas, pois tinha essa possibilidade e experiência de fazer tudo na palma da sua mão ali, né. E falando da tela dele, é um celular que a gente consegue ver os pixels muito nítido ali, muito nítido, que eu quero dizer, é que a gente vê com muita clareza os pixels aparecendo, os pixels quebrados, vamos dizer assim, né. Se você colocar ele meio de lado ali, olhar muito perto da tela, a gente vai ver aqueles quadradinhos que formam as imagens. Isso incomoda um pouco nos dias de hoje, porque a gente já se acostumou a usar telas de AMOLED, telas de retina e tudo mais, que deixa as imagens com muito mais definições, que a gente quase não vê pixel nenhum quebrado. Para minha sorte, eu consegui ele todo completinho, com caixa, manual, chave, até mesmo adesivo. A única coisa que eu não consegui foi o fone e o cabo original. Eu tenho um cabo aqui paralelo dele, mas o fone eu queria ter só para ter essa experiência de como era a qualidade do fone daquela época. Mas isso eu acredito que se eu pesquisar e garimpar bastante aí, eu consigo achar o fone deste iPhone, que eu deixo ele todo completinho para coleção. E este foi o vídeo de hoje. Eu quis apenas apresentar o meu mais antigo e novo smartphone, que é meu iPhone 3GS. Espero que vocês tenham gostado. Peço a vocês que se inscrevam, curtem, comentem o que vocês acham do vídeo. Espero vocês nos próximos vídeos e até mais.